quando ser bom não basta. Obviamente, bom aos nossos próprios olhos, aos olhos de quem nos vê. Mas Deus, que conhece o nosso coração e exige perfeição, que só pode ser encontrada em Cristo Jesus, sabe que somos insuficientes e carecemos de graça. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Veremos que a graça que nos salva, que nos santifica, que nos glorifica, que nos reconcilia com Deus, é também a graça que nos torna justos. Por meio da vida e da morte de Cristo Jesus, nós somos declarados justos. Antes de ler o texto, gostaria de compartilhar algumas informações que irão nos contextualizar. Afinal, o texto que iremos ler, ele se encontra na penúltima sessão do Evangelho de Lucas, que vai do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 44. E nesta penúltima sessão, nós temos a viagem de Jesus a Jerusalém. E é em Jerusalém que acontece o clímax do Evangelho, sua morte e ressurreição. E neste contexto surge uma tensão, a tensão entre a morte de Jesus e a iminência do reino. Ou seja, se ele é o Messias, ele há de reinar. Mas como o Messias vai reinar se ele vai ter que morrer primeiro? Como esse reino será instaurado? Daí o motivo pelo qual Jesus, no capítulo 17, do versículo 20 até o final do capítulo, conversa e explica aos fariseus a respeito da instauração do reino. Mas a indagação fica: como um rei reina depois de morto? É o que parece. E você conhece a história. Você sabe da história do Evangelho. Você sabe que Jesus irá ressuscitar nos próximos capítulos. Ou melhor, que ele irá morrer, mas que irá ressuscitar. E que Jesus reina. E virá com poder e grande glória para instaurar o reino que ele já inaugurou em sua primeira vinda. Mas apesar de Jesus explicar um pouco disso aos seus discípulos, eles não entendem. A questão é então, o que fazer? Qual deve ser a atitude dos discípulos quando o rumo da história parece um tanto complexo? O que fazer quando, por causa da nossa incapacidade, não conseguimos compreender os planos de Deus? A resposta de Jesus é: ore. Ore. Orar como? Aí na primeira parte do capítulo 18 ele vai dizer: ore persistentemente, contando então a parábola do juiz iníquo, a viúva que insiste em ser atendida por aquele juiz iníquo. Jesus diz: façam como ela, sejam insistentes, afinal não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então Jesus está dizendo: em momentos de tensão, ore. Como? Persistentemente. E logo em seguida ele vai dizer: em momentos de tensão, ore. Como? Com a disposição correta do coração. E aí chegamos no capítulo 18, versículo 9 ao 14. E é sobre esse segundo modo de orar, que é orar com a disposição correta do coração, que eu gostaria de falar com você. Vamos ler, portanto? Lucas 18, versículo 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ó Deus, clamamos pela Tua ação poderosa em nossos corações, pela iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que entendamos mais uma porção das Tuas palavras, que foram registradas e providencialmente nos dadas. Agora, Pai, esteja conosco e dai-nos mais um vislumbre da Tua graça e de como ela muda a nossa dinâmica, a nossa filosofia de vida, o nosso viver. Em nome de Jesus, nosso Senhor, oramos. Amém. Como orar com uma disposição correta do coração? O que isso significa? Bem, eu já adianto que não tem a ver com palavras. Ou seja, não há nada de errado você escolher palavras adequadas para falar com Deus. Mas a questão não é essa. Nós estamos falando da disposição correta do coração. Então é muito possível que uma pessoa simples, com pouco vocabulário, tenha a disposição correta no coração, do coração para orar. Não tem a ver também com postura. As posturas são pedagógicas, são válidas. Elas podem expressar humildade quando você se ajoelha para orar. Pode expressar rendimento e confiança. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Todas essas coisas são boas. Mas ser bom aos olhos humanos não basta. Você pode orar utilizando adequadamente as palavras, gramatical e teologicamente, e ter o coração longe do Senhor. Você pode demonstrar humildade em sua postura, mas estar diante de Deus cheio de presunção. Mais do que palavras, mais do que atos e posturas, Deus requer de nós uma disposição correta do coração. E que disposição é essa? Eu já adianto, a disposição correta do coração se dá quando a autossuficiência dá lugar à humildade. A disposição correta do coração se dá quando a presunção dá lugar à confiança em Deus. A disposição correta do coração se dá quando a autojustiça dá lugar ao conceito da propiciação, do sacrifício expiatório. E é isso que nós enxergamos neste texto. A disposição correta do coração, primeiro, se dá quando a autossuficiência dá lugar à humildade na oração. Nós temos aqui 2 personagens, um fariseu e um publicano. Os fariseus eram populares, eram admirados pelas pessoas comuns. É importante frisar isso porque nós estamos acostumados com a linguagem bíblica, e quando no contexto da igreja citamos a expressão fariseu, você diz, lá vem um vilão. Naquela época era o contrário. Quando Jesus citava os fariseus, eles diziam, aí está o herói. Quando Jesus cita logo em seguida o publicano, eles pensam, bem, o fariseu é muito orgulhoso, mas com certeza o vilão desta história é o publicano. É este o pensamento da época, e é com este público que Jesus está lidando. Os fariseus eram admirados pelas pessoas, eram pessoas reconhecidas como sendo comprometidas com a obediência à lei, eram também nacionalistas, pessoas que queriam libertar a nação do poderio dos gentios, do jugo de Roma, e eles, por muitos, eram vistos como heróis da nação, tanto no âmbito religioso quanto político.
e até acreditavam que por meio da obediência eles seriam libertos de Roma, porque os fariseus estariam chamando e atraindo o favor de Deus para a nação por meio da obediência. Quanto ao publicano, este era um coletor de impostos, e ele coletava impostos para Roma, por isso ele era visto como um traidor, bem como os seus colegas de profissão. Os publicanos pagavam um montante fixo aos romanos todos os anos. Logo, o que eles arrecadavam a mais era propriedade sua, eles poderiam ficar. Além disso, eles tinham o poder do confisco de mercadorias, e por vezes se valiam da ignorância do povo para retirar as mercadorias e até mesmo o último centavo, alegando estarem cumprindo a lei. E por isso eles eram odiados, considerados traidores. E estes dois homens sobem ao templo com um propósito, o propósito de orar. E é muito possível que eles estão indo para a adoração coletiva no templo. Havia um sacrifício logo pelo amanhecer e um segundo sacrifício às 3 da tarde. Durante a oferta do incenso, o povo se reunia no pátio para orar coletivamente e particularmente. E aqui está o contexto. O holocausto já havia sido oferecido. Agora a oferta de incenso, simbolizando a oração daqueles que foram redimidos pelo sacrifício. E é neste contexto que as coisas acontecem. Nós identificamos primeiro o comportamento destes homens, comportamentos distintos. Como o fariseu se comporta? Posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele está longe dos demais. Alguns manuscritos mostram isso, que a ideia é que ele está separado, porque o comportamento dele aponta para a preocupação da pureza cerimonial que ele tem. Afinal, a Mishnah, que é a lei oral escrita, a lei que era oral agora foi escrita, para que não fosse perdida, e na Mishnah nós lemos que o fariseu considera que as roupas de um pecador são impuras. Não é que podem, são impuras. Então ele está afastado, longe dos demais, porque um toque de uma roupa de um pecador pode torná-lo impuro. Ele também está afastado como um gesto de superioridade, uma superioridade religiosa. Ele se coloca à parte dos outros adoradores. A separação é um modo de se destacar, e quem sabe ele acha que está dando o privilégio às pessoas de verem um verdadeiro adorador, um homem reto, puro e justo. Afinal, Jesus está contando esta parábola para aqueles que também confiavam em si mesmos. E este homem é seguro de si. E ele ora de si para si mesmo. Se ateus orassem, orariam assim. De si para si mesmo. É uma ação, é um processo que não necessita da presença de Deus, nem de sua existência. É um religioso que na prática é ateu. E não se dá conta da inconsistência de seus atos. Ele ora de si para si. E como o publicano se comporta? Ele está em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. O coletor arrependido não fica afastado com indiferença, mas ao longe, pois acha que não é digno de permanecer junto com o povo de Deus diante do altar. Observe a diferença de comportamento. Jesus está usando a imagem de um grande pecador, um publicano, e fazendo um contraponto com um herói de muitos daquela época, um fariseu. Isso causou um choque em seus ouvintes, um choque que causaria a nós
se os personagens fossem um orgulhoso pastor da 4ª geração de presbiterianos e um traficante arrependido. Deus não se impressiona com seus dotes intelectuais, com seu discurso teológico bem estruturado e consistente, ou com a sua tradição religiosa. Deus não é convencido pelo seu moralismo. Ai do homem que confia nessas coisas para se aproximar de Deus. Porque, assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo 15. Recapitulando, a disposição correta do coração na oração se dá quando a autossuficiência dá lugar à humildade. É isso que Jesus está nos ensinando. Ou seja, quando sou invadido pela dura realidade da minha insuficiência e me aproximo diante de Deus humildemente, aí sim eu estou com a disposição correta do coração na oração. Além disso, a disposição correta do coração na oração se dá também quando a presunção dá lugar à confiança em Deus. Vimos como estes homens se comportam. Agora vejamos como eles se identificam. Primeiro você tem a presunção do fariseu. Não sou como os demais. É isso que ele diz em sua oração. E logo em seguida, o fariseu apresenta uma lista. Ó Deus, versículo 11, te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E os estudiosos estão convencidos que o fariseu apresenta uma lista de características escolhidas que se aplicam ao coletor de impostos. E até a ideia de adúltero tem a ver com a ideia de traição, de traidor da nação. Ou acreditar que, porque ele é tudo isso que ele já disse antes, ele também pode ser adúltero, por que não? É o que o fariseu faz. Ele ataca um companheiro de adoração. Ele pega alguém moralmente menor que ele para se comparar e então se sentir grande e se autoafirmar a partir da sua religiosidade. Jesus está contando esta parábola para aqueles homens que confiavam em si, mas também que desprezavam os outros. Perceba como isso cai muito bem na pessoa do fariseu. Agora, ao contrário da presunção do fariseu, você tem a confiança do publicano, não em si, mas em Deus. Ele está longe, ele reconhece que é indigno, que ele não pode se juntar ao grupo principal de adoradores judaicos. Ele bate no peito, ele reconhece que a sua insuficiência e seu pecado. Bater no peito pode expressar uma dor profunda que vem de um coração dilacerado. Este ato aparece em Lucas, no capítulo 23, versículo 27, quando as mulheres batem no peito como expressão de dor ao verem Cristo Jesus crucificado. A ideia de bater no peito, para aquelas pessoas daquela época, era um gesto somente para as mulheres, porque era um sinal de fraqueza. Mas este publicano não se importa com isso. Ele demonstra dor, ele demonstra fraqueza, ele demonstra arrependimento com o bater no peito. E bater no peito porque é onde está o coração. E eles acreditavam que era de onde vinha todos os sentimentos profundos e até mesmo o pecado. Os judeus têm costume de orar com a mão inclinada, próxima do peito. Mas o publicano bate
e diz: "Se propício a mim, ó Deus, pecador. Eu sou pecador. E está aqui. E o peso do meu pecado dilacera a minha alma, causa dor." Ele está tendo uma convicção da sua pecaminosidade. E ele recorre a Deus de mãos vazias, porque não é aquilo que ele é, mas é aquilo que Deus é: propício, misericordioso. Ele não tem nada para apresentar, a não ser o reconhecimento de seus próprios pecados. Somos tão pecadores que a nossa reação inconsciente, ao começarmos a ler esta parábola, é dizer: graças a Deus que não sou como aquele fariseu. Mas essa reação demonstra que somos de fato como ele. Focamos em gente pior do que nós porque queremos nos parecer justos para nós mesmos e para os outros. O fariseu presumia ser alguma coisa, por isso ele despreza os outros. Ele confiava em si mesmo, ele era presunçoso. O publicano, por sua vez, se reconhecia como indigno, fraco, pecador, e se agarra tão somente naquilo que Deus é. Ele se agarra na graça, na misericórdia de Deus. Qual é a disposição correta do coração na oração? A disposição correta do coração na oração se dá quando a autossuficiência dá lugar à humildade e quando a presunção dá lugar à confiança em Deus. E há um terceiro princípio que pauta a disposição correta do coração, que é quando a autojustiça dá lugar à propiciação. Nós vimos como eles se comportam, nós vimos como eles se identificam, agora nós vamos ver o que eles falam. O fariseu, na primeira parte da sua oração, mostrou o quanto ele era diferente do publicano. Agora ele começa a anunciar suas virtudes de forma positiva, para ele. Primeiro, versículo 12: jejum 2 vezes por semana. A lei do Antigo Testamento exigia apenas um jejum anual, como preparação para o dia da expiação. Isso está lá em Levíticos, capítulo 16, versículo 29 ao 31. Mas os fariseus, segundo os escritos, jejuavam toda segunda-feira e toda quinta-feira. Em seguida, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Os dízimos eram descontados dos cereais e do óleo. A arruda, aipo e alguns produtos agrícolas era isento. Ele, porém, dá de tudo. O discurso do fariseu é: além de não ser como esse pecador, eu excedo em boas obras. Ele está dizendo: Deus, o Senhor tem sorte de me ter aqui neste mundo. Esse cara sou eu. O publicano é sucinto em suas palavras. E o que ele diz em sua oração? Ó Deus, se propício a mim, pecador. Ponto. No grego, há um artigo definido, que ficaria: se propício a mim, o pecador. A ênfase em relação aos demais. Eu sou o pior de todos aqui. Eu sou o pecador. Já falamos que as orações coletivas e particulares eram feitas na hora da queima do incenso. Este momento é especialmente apropriado porque, a essa altura, o sacrifício do cordeiro havia coberto os pecados de Israel. E desta forma o caminho para Deus estava aberto. Então eu poderia me aproximar a Deus com a oferta de incenso, simbolizando que as minhas orações agora subiram, porque houve um sacrifício em favor de mim. O caminho foi aberto. O fariseu, no entanto, em sua autojustiça exacerbada, involuntariamente demonstra que não precisa de sacrifício.
Ele tem obras para apresentar. Ele não precisa nem de Deus, porque ele tem a si mesmo. Sua oração é mera formalidade. E ele visa com isso atrair a atenção para si mesmo. Já o publicano diz: "Sê propício a mim." A palavra aqui, propício, tem o sentido de aplacar a ira por meio de um sacrifício. Lucas usa o mesmo verbo que Paulo usará mais à frente em suas cartas para designar sacrifício expiatório. O que ele está pedindo é: Senhor, expia os meus pecados. Não é algo como, finge que não viu os meus pecados. Não. Eu não posso pagar os meus pecados. Paga por mim. Faz com que esse sacrifício seja efetivo à minha vida. Porque eu não tenho condições de pagar os meus próprios pecados. Ele não tem obras como fariseu para apresentar a Deus. Ele só tem convicção de seus pecados, arrependimento e um clamor por graça. Expie os meus pecados. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o que oferecer. Eu recorro à sua graça e à sua misericórdia. A parábola termina com os mesmos dois homens, agora descendo. Mas observe: digo-vos que este, versículo 14, desceu justificado para a sua casa. Jesus inverte a ordem agora. A parábola começa: dois homens subiram ao templo, um fariseu e outro publicano. Agora Jesus inverte. Ele fala primeiro do publicano. Lá vai o publicano, descendo. E não é mais o mesmo. Ele foi justificado pela graça, pela misericórdia, pelo sacrifício redentor. E não aquele. E é importante a expressão digo-vos. Jesus está dizendo: eu digo quem desceu justificado. Não é a tradição, não são os rabinos, sou eu que estou dizendo. Aquele que tem toda a autoridade diz: ele desceu justificado. O publicano, o arrependido, não aquele outro. E com isto a parábola termina com uma declaração genérica que resume tudo. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. E essa exaltação deve ser entendida como uma referência escatológica para o cristão. Ou seja, no final dos tempos, haverá no inferno muitos religiosos, muitos presbiterianos de carteirinha, muitos frequentadores de igreja apenas, enquanto haverá uma multidão em pé diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas. Então veremos uma mulher que em sua vida pregressa tinha sido uma prostituta, um rapaz resgatado da homossexualidade, um homem que no passado havia sido um assassino, e até um milionário avarento que se converteu no leito de morte, no último momento. E então se ouvirá uma voz: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E alguns dirão: como? 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 Então a voz responderá: porque eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ali estarão eles, ali estarão nós, homens e mulheres arrependidos,
com seus passados e fracassos, até mesmo na caminhada cristã, mas preservados pela misericórdia. Meus amigos, se isso não lhes parece boas novas, é porque vocês nunca chegaram a compreender o Evangelho da graça. Vimos, portanto, no comportamento do fariseu e publicano, em como eles se identificam e como eles falam que a disposição correta do coração para a oração se dá quando a autossuficiência dá lugar à humildade, quando a presunção dá lugar à confiança em Deus e quando a autojustiça dá lugar à propiciação. E daí? Depois de tudo isso, e daí? Como aplicamos tudo isso na nossa vida? Vocês perceberam que tem hora que não dá para saber se Jesus está falando de oração ou de salvação? Parece que os assuntos se misturam. Afinal de contas, Jesus está falando a respeito da oração ou de salvação? A resposta é: das duas coisas. Das duas coisas. Jesus quer nos ensinar que o Evangelho que é as boas novas de que somos salvos pela graça, não é algo que você só aprende na sua conversão e na classe de discipulado, de catecúmenos. O Evangelho é aquilo que há de nos seguir e pautar toda a nossa vida, inclusive o nosso exercício devocional. O que isso significa de fato? Significa que as nossas orações, nossas devocionais, nosso culto, nossa vida devem ser destituídos de autoconfiança, de autojustiça, de desprezo pelos outros. Antes, a nossa espiritualidade deve estar cheia de humildade, de confiança na graça e no sacrifício de Cristo Jesus. Se essas coisas que devem pautar nossa espiritualidade, nossos relacionamentos, nosso serviço, não estiverem claras, provavelmente nós estamos seguindo os passos do fariseu. É o entendimento do Evangelho, da graça de Cristo Jesus, que pauta a minha vida, que pauta a minha espiritualidade, que pauta os meus relacionamentos. E se eu creio no Evangelho, a autoconfiança não pode encontrar lugar no meu coração. A autossuficiência muito menos. Como você tem vivido? O Evangelho tem pautado seu estilo de vida? Você tem usado a oração e os demais meios devocionais para produzir um místero universo cristão? Para as pessoas olharem para você e dizer: uau, esse é crente mesmo. Ou você tem usado estes meios de comunhão do indigno com o digno de toda honra e de toda adoração? Como você ora? Você se apresenta a Deus com presunção e até mesmo pensa: eu não aceito isso, Deus. Eu sou melhor do que muita gente, parece que o Senhor tem abençoado mais essas pessoas do que eu. Será que é assim que você tem se apresentado a Deus? Por meio da oração? Você tem buscado consertar a si mesmo? Ou tem depositado sua confiança no poder daquele que te purifica de toda injustiça? Por vezes queremos ser o nosso próprio herói. Queremos resolver as coisas do nosso jeito. Queremos produzir santidade em nós mesmos, sem recorrermos à graça de Cristo Jesus, sem clamarmos por misericórdia. Lembre-se, um santo não é alguém bom, mas alguém que experimentou a bondade de Deus
E é isso que o transforma dia após dia. Você tem sido realmente fiel a Deus ou apenas mais um esnobe que se vale da religiosidade para se sentir melhor do que os outros? Considere que até mesmo nossa fidelidade a Deus é um presente dele para nós. Se nos voltarmos para Deus, disse Agostinho, até mesmo isso é um presente de Deus. Agostinho está dizendo assim: quando nós nos voltamos para Deus, contritos, humilhados, quando nós o buscamos, é Deus agindo em nós, é graça. Quando você faz algo bom, é a graça atuando na sua vida. E por que nós insistimos em nos sentir como se fôssemos alguma coisa? Eu te convido a se esvaziar de toda autojustiça, de toda autoconfiança, que gera um relacionamento inconsistente com Deus e com o próximo. Eu te convido a confessar todo o seu pecado diante de Deus e agradecer pela propiciação providenciada no sacrifício de Cristo Jesus. Sacrifício este que aplaca toda a ira. E que a consciência de que você foi alcançado pela graça e pela misericórdia se apodere da sua mente, das suas emoções, das suas volições, e que você seja voluntariamente inclinado ou inclinada a viver, a se santificar, a servir e orar, impulsionada pela graça, e não pelo desejo de autopromoção. Porque só quando você for impulsionado a uma vida de santidade pela graça, você, de fato, entendeu o que é misericórdia, o que o sacrifício de Cristo Jesus significa para você.